Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Você está no canal Exército da Mãe Santíssima, o antigo canal Maria Rainha da Paz. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Tarcísio Gonçalves. Há cerca de 2 dias nosso canal mudou de nome, agora chamamos o Exército da Mãe Santíssima. Gravando hoje aqui num ambiente um pouquinho diferente, né? Estamos aqui na academia do prédio onde eu moro atualmente. Tenho que praticar um pouquinho de atividade física também, né? Pelo bem da nossa saúde, com certeza. E essa é uma dica que eu dou para vocês também, vocês que me acompanham aqui, acompanham o nosso canal. O corpo nosso, a saúde nossa, quem deu foi Deus. Então cuide da tua saúde, ainda mais nos dias em que nós vivemos, né? Onde quase ninguém mais pratica uma alimentação saudável, onde o estresse tem tomado conta, onde o desgaste emocional e também o físico e psicológico são cada vez piores. E assim, quando a gente maltrata o corpo que Deus nos deu, também estamos pecando e vamos prestar conta disso. Porque Deus nos deu esse corpo para ser templo do Espírito Santo. Então cuide do teu corpo, tá? Que puder também, pratique uma academia. Aqui é a academia do prédio onde eu moro, está incluso no condomínio. Então eu venho para cá sempre que eu posso. Então é isso aí, amados. Segue a dica, primeiramente, aqui para cada um. Bom, vamos lá. Como nós sabemos, hoje faleceu, infelizmente, o nosso querido Papa Francisco, né? Jorge Mário Bergoglio. Repercutiu no mundo inteiro. Meios de comunicação, inclusive, né, já estão noticiando isso para tudo que é lado. Especulações sobre o nosso próximo Papa, enfim. Se vai ser um bom Papa, se vai ser um mau Papa. Cabe a nós agora apenas rezarmos, né, para isso, para que o novo conclave seja realmente guiado pelo Espírito Santo, que tenha as mãos da Virgem Maria e também de São Miguel Arcanjo, para que venha para nós um Papa que realmente seja católico, que realmente ame Jesus Cristo, um Papa eucarístico, devoto à Virgem Maria, com certeza, e que queira ganhar almas para o céu. Eu vi uma postagem do Anderson Reis falando sobre a cogitação, né, do cardeal Sara. Olha, que os anjos digam amém. Se esse homem chegar a ser Papa, veremos aí Nossa Senhora reinando na Igreja de forma absoluta, veremos aí a santidade se espalhar para tudo que é lado. Enfim. Bom, mas agora falaremos um pouquinho, né, sobre a morte do Papa Francisco. Eu queria muito compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo na última Sexta-feira Santa. Fomos na missa, na paróquia próxima aqui de casa, nessa Santa de Cássia de Veleiros. E após, né, a leitura da Paixão de Jesus Cristo, que é aquele evangelho bem longo, que inclusive é um lindo evangelho, você vai acompanhando, sabe, com seu pensamento, com seu coração, toda a paixão de Nosso Senhor, você vê o quanto aquilo é rico, né? Bom, e logo após a proclamação, nós temos as preces da Sexta-feira Santa, onde nós rezamos junto com a Igreja, pelo Papa, pela Igreja, pelos fiéis, pelos catecúmenos, por aqueles que não creem em Jesus Cristo, por aqueles que não creem em Deus, pelos governantes, né? Ou seja, colocar todas essas intenções na cruz do Senhor para que seja lavado por teu sangue. E foi nessa hora que aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Conforme o padre ele ia colocando as intenções, rezemos pela Igreja, rezemos pelos fiéis, rezemos por aqueles que não acreditam, rezemos pelos catecúmenos. No momento em que ele falou, rezemos pelo Santo Padre, o Papa, ele colocou, ajoelhemos-nos e levantemo-nos, né? Para cada prece nós nos ajoelhamos, também nós nos levantamos. Naquele momento, quando eu ajoelhei, gente, eu fiquei todo arrepiado. Do nada, eu tive uma visão. Do nada, bem na igreja, olhando para o altar. Naquela hora, eu tive uma visão cinzenta e um velório acontecendo. E nesse velório estava o Papa Francisco. Vi
aos olhos da fé, tá? Eu não escolhi ver isso, eu não estava pensando nisso, então foi uma coisa que me aconteceu naquela hora, do nada. Por isso que eu creio do fundo do meu coração que eu tive uma pequena visão ali. Não sou vidente, né, mas aconteceu. Eu estou compartilhando aquilo que aconteceu comigo. E nisso eu olhei, saiu para dentro do meu coração e eu vi a imagem do Papa morto. Porém, naquela hora eu questionei no meu coração ao Senhor: isso vai acontecer quando? A resposta veio: muito em breve. Naquela hora eu fiquei tomado de uma angústia muito grande, porque eu pensava, nossa, o Papa teve uma melhora, né? Pensei que ele estaria conosco por mais um ano pelo menos, ou mais 6 meses que fosse. E nisso aquela visão passou. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu saí daquela igreja, aquilo que eu tinha visto aos olhos da fé continuava aqui na minha frente, dizendo: logo logo ele vai morrer, reze por ele. Até fiz um vídeo aqui pro canal, só que o YouTube acabou meio que escanteando o vídeo e eu tive que apagar ele. Mas quem acompanhou a live certamente rezou por ele. Sábado de aleluia, fiquei com aquilo na cabeça de novo. Pensei, nossa, gente, que coisa mais estranha aquilo que aconteceu comigo na Sexta-feira Santa. De repente, sabe aquela visão ali do Papa morto? Tudo bem, vamos pelo óbvio, né? Vamos pelo óbvio. Debilitado, com idade avançada, ficou internado por um mês e pouco, lá no Vaticano. Então, certamente, o Papa talvez não dure muito tempo. Ele está bem debilitado para a idade dele. E nisso, o Papa ele fez uma aparição surpresa no domingo de Páscoa. E hoje ele veio a falecer. E nisso eu comecei a pensar hoje. Conversei muito com a minha esposa, né? E ela falou assim: esse fenômeno chamado melhora de morte é o que acontece quando a pessoa vem para se despedir. Ela já está indo embora, porém, Deus prepara essa pessoa com uma pequena melhora no seu estado de saúde para que ele possa viver aqui seus últimos momentos, né, da forma como Deus quer. E aconteceu assim com o Papa Francisco. E ele, meus amados, passou pela sua última celebração da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. E eu já vejo muitas pessoas, por exemplo, falando do destino dele. Falando, ele traiu a igreja, fez muita coisa errada, fez muita caca, então certamente ele será condenado ao inferno. Queria perguntar que católicos são esses? São sede-vacantistas, com certeza. Católicos cheios de ódio no coração, né? Em muitos vídeos aqui do canal, o que eu falava para vocês? Cansei de falar para vocês. Parem de apontar para o Papa e reze por ele. Reze pelo Papa. Opa, esqueça que eu estou na esteira, né? Reze pelo Papa. Porque de acusações já tem pessoas no mundo inteiro fazendo contra ele. Agora, orações por ele são poucos os que fazem. E, meus amados, vamos conver, vai. O Papa foi um bom Papa. Consagrou a Rússia e o mundo inteiro ao coração imaculado da Virgem Maria. Em plena pandemia, onde o mundo inteiro estava praticamente impossibilitado de ir às Santas Missas presencialmente, um vazio espiritual muito grande, uma dor, um mar de incertezas, ele esteve sozinho, numa tarde chuvosa, no Vaticano, na Praça de São Pedro, e deu o quê? Indulgência plenária para todos, uma absolvição global para todos, que não dispensava confissão, né? Deixou bem claro isso. Mas ele aliviou a pena daqueles que morreriam, sabe, talvez longe de Deus. Nenhum outro Papa fez isso. Um Papa que incentivou muito a devoção mariana, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra esses grupinhos extremistas aí que se fingem de tadinhos para poder espalhar os seus ódios, né? Suas ideias absurdas, mirabolantes contra a Sagrada Escritura e aquilo que é sagrado. Então eu digo para vocês que, do meu ponto de vista, foi um Papa bom, com certeza. Pode ter derrapado em algumas coisas no começo, sim. Porém,
pelo menos ele não foi igual certos papas da história que realmente traíram a igreja, coisa que o Bergoglio não fez. Meus amados, se você analisar a história de João XII foi um papa que chegou no trono de Pedro com 18 anos. 18 anos, idade de um seminarista. Colocaram um jovem de 18 anos para assumir o trono de Pedro. E sabe o que aconteceu? Pecado de incesto, pecado de profanação, pecado de promiscuidade, assassinatos, orgias. Era o Papa fazendo isso. Depois você vê Alexandre VI, que foi um demônio colocado no trono de Pedro, da família dos Borgias, né? Uma família imunda chamada Borgias. Orgias, assassinatos, violências, perseguições, crueldades, blasfêmias. Alguma coisa disso fez o Papa Francisco? Não fez. Ele rezava, ele dava bênção, ele pregava sobre a Sagrada Escritura, rezava o terço em público, falava sobre o amor de Deus, falava sobre a acolhida e por aí vai, meus amados, por aí vai. Também teve mais um, né, chamado Bento IX, que me vem na cabeça agora aqui. Outro que chegou no papado com 20 anos de idade, fez o que fez ali. Ele foi até convidado a abdicar do seu título, devido a tanta pressão que a igreja colocou em cima desse herege. E ele vendeu o título de papado para um cardeal chamado Gregório alguma coisa. Por isso que eu falo para vocês, amados, papas ruins foi o que nós tivemos no passado. Houve até um papa que estava sendo velado, né, vai dizer a história, e todo aquele cortejo fúnebre ao redor dele, prontinho para seguir ao cemitério, santificando aquele homem. Não, foi um santo em vida, foi um homem de Deus. De repente, aquele homem levantou do caixão e falou: parem com tudo isso, eu fui condenado ao inferno. Pronto, queridos. Bergoglio, muito pelo contrário, ele não fez nada, sabe, que causasse escândalo na igreja, nem traísse a Santa Igreja. Então, assim, não sabemos quem virá agora. Nós temos apenas que rezar. Mas o que tem a ver tudo isso com aquilo que eu ouvi na missa? Queria só compartilhar com vocês aquele momento, né, que eu tive, que realmente cravou uma tristeza muito grande no meu coração. Eu passei a missa inteira chateado, né, apesar de eu ter a consciência de que a idade e as condições físicas de Francisco já não eram mais tão favoráveis, né, que havia grandes debilidades ali em seu corpo, mas que ele estava nos momentos finais tentando fazer algo pela igreja, com certeza. Disseram que ele estava tendo ideias revolucionárias aí, mas que não deu tempo de colocar no papel. Se for verdade, graças a Deus não deu tempo, né? Deus levou ele antes. Agora cabe a nós apenas rezar pela sua alma, com certeza. Então é isso aí, amados. Vamos rezar agora para que nesse próximo conclave tenhamos, por que não rezar para que o cardeal Sara seja eleito pelo Espírito Santo, pela Virgem Maria e por São Miguel Arcanjo, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso novo Papa, para o bem de toda a igreja, com certeza. A nossa oração pode tudo, amados. Lembra? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos deslocar um monte. Então é isso aí. Rezemos, porque agora serão, acho que 9 dias de luto, né? Então temos 9 dias até o seu sepultamento para orar firmemente, tanto pela tua alma, pelo teu descanso eterno. Se for para o purgatório, né, ainda, que seja encurtado esse tempo com o sufrágio das nossas orações. E por aí vai. O destino somente Deus quem sabe. Cabe a nós apenas rezar como Maria disse. Rezai pelos sacerdotes e deixai que eu faça o restante. Não julgueis, apenas rezai, tá bom? Com nossa oração não virão papas como João XII, nem como Alexandre VI, nem como Bento IX, mas virão papas como São João Paulo II, entendeu? Virão papas como esse cardeal Sara, que pode se tornar o nosso próximo sumo pontífice. E a igreja toda será beneficiada com isso.
também somos igreja e precisamos velar pela nossa igreja. Deus abençoe, salve Maria Santíssima e leve aquilo que eu falei para vocês. Cuide de você, cuide do seu corpo, da sua saúde, não por estética, mas sim para que você cuide do templo do Espírito Santo dado por Deus, tá bom? Academia, meus amados, não pode ser vista como algo para melhorar a estética, deixar o corpo atraente, não. É saúde. Temos que usar pela nossa saúde. Ficar se entupindo de coisas gordurosas, cigarro, bebida alcoólica, Deus vai cobrar isso aí também, entendeu? Porque estamos maltratando aquilo que Deus concedeu para nós. Temos que usar esse corpo para levar a Deus para as pessoas, com nosso testemunho, com nossa palavra, também cada gesto do nosso viver. Lembrando que a Bíblia que o vizinho lê, talvez seja somente a nossa vida. Fiquem na paz, Deus abençoe.